Bom, quando a gente fala na glândula salivar, a gente vai ter três para estudar. Vão ter a parótida, a submandibular e a sublingual. Essas três glândulas salivares vão ter algumas coisas em comum. Uma delas é a divisão em lóbulos. Ó, aqui a gente tem um lóbulo da glândula parótida. Ela, os lóbulos são separados por septos de tecido conjuntivo. Aqui a gente vê um deles. Esses septos algumas vezes não vão ser visíveis. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens deles aqui. Tá, por enquanto é só isso aqui mesmo. Esses septos vão dividir entre um lóbulo. Aqui tem um lóbulo, aqui outro, aqui outro, aqui outro e aqui outro. E o que vai diferenciar uma glândula de outra é o que tem dentro desses lóbulos. No caso da parótida, ela vai ser uma glândula com a sua porção secretora 100% serosa. Quer dizer que todos os seus ácidos vão ser serosos, ela não terá ácidos mucosos. O que caracteriza o ácido seroso? O ácido seroso ele vai ter núcleos bem arredondados, núcleos não tão periféricos, núcleos entre a periferia e o centro da célula, e principalmente eles vão ter cor. Eles serão geralmente roxos, como a gente está vendo aqui. Tudo isso que a gente está vendo aqui é ácido seroso. Eles, como a secreção deles é proteica e não lipídica, eles coram com HE. Então a gente consegue visualizar bem forte a cor roxa deles. Enquanto que o ácido mucoso, que a gente vai ver mais à frente, como a secreção dele é mucosa, ele não cora com HE e ele fica esbranquiçado, transparente na lâmina, né? A gente vai ver isso depois. Aqui, ó, vários ácidos serosos. E dentro dos lóbulos terão ductos também. Quando o ducto estiver dentro do lóbulo, ele vai se chamar de ducto intralobular. Se estiver fora, terá ducto interlobular ou extralobular. Os ductos intralobulares podem ser intercalares ou estriados. Eles, no geral, vão ser bem parecidos. Eles vão ter epitélio cúbico simples, vão ter células bem próximas, e o que vai mudar de um para o outro basicamente é o tamanho. O ducto estriado vai ser bem maior, bem mais volumoso, bem mais chamativo que o intercalar. O intercalar é bem mais sutil. Dependendo do aumento, a gente nem enxerga o intercalar, enquanto que o estriado dá para enxergar de longe. Já o extralobular, ele é gigantesco. A gente vê aqui, ó, isso aqui seria um lóbulo e isso aqui seria a região de fora de um lóbulo. As características que denotam que isso aqui é um ducto extralobular é, primeiro, o tamanho dele. A gente vê que ele é muito maior do que os prováveis ductos intralobulares que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um buraco branco, né? Eu acredito que seja um ducto intralobular. A gente vê a diferença absurda de tamanho. E principalmente, o ducto extralobular, ele não é rodeado por ácidos que nem o ducto intralobular. Ele é rodeado por tecido conjuntivo. Olha aqui na ilustração. Aqui a gente tem o interior de um lóbulo, essas bolinhas roxas teriam os ácidos serosos, aqui ducto estriado, aqui ducto intercalar. A gente vê que os ductos intralobulares sempre estão rodeados por ácidos, enquanto que o extralobular está isolado, como se estivesse numa piscina de tecido conjuntivo. Uhum. Ok, deixa eu ver os slides da professora. Aqui uma ilustração de como é um ácido seroso. Ó. A gente vê que as suas células são piramidais. O ácido é formado pelo encontro de várias células secretoras de formato piramidal. A cor bem roxa, né? Quando a gente pega uma glândula parótida e deixa no menor aumento, a nossa visão já é tampada completamente pela cor roxa, né? Hum, Tá. As próximas duas glândulas seriam a submandibular e a sublingual. Essas aqui, elas vão ser mistas, né? Elas vão ter porções secretoras tanto serosas quanto mucosas. O que vai diferenciar vai ser a quantidade, porque apesar de ambas serem mistas, a submandibular vai ter uma predominância das serosas e a sublingual vai ter uma predominância das partes mucosas.
Para diferenciar essas duas, vai ser muito mais fácil no menor aumento. Porque se tiver no menor aumento, vai ser muito difícil de calcular se é mais mucosa ou mais serosa. Mas daqui a gente já vê logo de cara a diferença do ácido mucoso pro seroso. Aqui, ó. O ácido mucoso, ele é branco, porque ele secreta muco, né? Muco é lipídico, e lipídio não se cora com HE, então ele fica com esse aspecto esbranquiçado. O teu núcleo é achatado e periférico. A gente não vê mais um núcleo redondo, um núcleo centralizado, a gente vê um núcleo bem achatado e bem periférico ao órgão. E isso aqui provavelmente é uma meia-lua serosa, caracterizando um ácido misto, que é um ácido mucoso com um pedaço de ácido seroso na sua periferia. A submandibular, ela vai ter mista, né? Mas ela vai ter a predominância do ácido seroso. Quando a gente bate o olho nessa imagem de submandibular no menor aumento, a gente vê muito mais coisa roxa do que coisa branca. A gente vê aqui um septo de conjuntivo, separando entre um lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo. Aqui teria a região externa aos lóbulos. A gente vê aqui um gigantesco ducto extralobular. Aqui, num roxo mais fraco, num lilás, a gente vê os ductos estriados. Essas porções roxas teriam os dátilos seróides. E é esses buraquinhos em branco aqui teriam os dátilos mucosos. A gente vê que é uma diferença gritante, né? É muito mais roxo do que branco. Botando aqui no menor, no médio aumento, a gente vê um pouco mais detalhadas essas estruturas. Aqui um ducto estriado, aqui vários dátilos aqui o septo de conjuntivo separando entre um lóbulo e outro lóbulo, aqui os dátilos mucosos, e aqui o conjuntivo externo aos lóbulos. Mais aqui para baixo estaria o ducto extralobular que a imagem cortou. No maior aumento, como eu havia dito, no maior aumento fica difícil da gente calcular se é mais seroso do que mucoso, porque nessa distância as quantidades acabam se equilibrando um pouco mais. Mas a gente vê aqui, ó, bastante portão roxa, que teriam o datinoteróides, né, com seus núcleos redondos e semi-centralizados, e um pouquinho de ácido mucoso, que tem essa coloração transparente, o núcleo achatado e periférico. Já na sublingual é tudo ao contrário. A gente bate o olho nela, a gente vê muito mais branco do que roxo. Não chega a ter um branco, né? Mas também não chega a ter um roxo. Quando a gente vai botando no médio aumento, no maior aumento, a gente vê aqui pouquíssimo datinoterósido, aqui um, aqui outro, aqui outro, aqui outro, bem pouquinho, e muito ácido mucoso, que é esse ácido aqui branquitado. A gente não vê, se a gente não prestar atenção, a gente nem repara no núcleo dele, porque o núcleo é bem fininho e bem periférico, e a gente vê que alguns ácidos mucosos vão ter um pedaço roxo na sua periferia. Isso aqui seria a meia-lua serosa, caracterizando então um ácido misto. Aqui, ó, aqui um ducto estriado, ácido mucoso, provavelmente ácido misto. É que às vezes as meias luas terosas vão ser bem pequenas, a gente não vai conseguir bater o martelo se é ou se não é, mas é possível que seja. Deixa eu ver se tem mais coisa que dê para conversar. A glândula sublingual vai ser a menor de todas, secreta apenas 5% do volume de saliva aproximado, e a maior vai ser a parótida, que secreta cerca de 30%. Quer dizer, a parótida é a maior em tamanho. Quem secreta mais saliva é a submandibular, que secreta cerca de 70%. Ah, deixa eu ver se no guia prático tem algo que é legal de conversar. O livro, ele mistura, né? Ele coloca a glândula salivar mista como se fosse a submandibular e a sublingual. Talvez isso gere um pouco de confusão. O livro ele não aborda as três glândulas separadas porque as duas últimas são muito parecidas, né? Aqui, uma imagem bem bagunçada de maior aumento, mas que mostra de tudo um pouco. A gente vê aqui um lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo, outro lóbulo. Esses espaços em branco teriam um septo de conjuntivo. A gente vê que no meio do lóbulo a gente tem um baita de um buraco. Esse buracão teria o ducto extralobular. A gente vê que nessa imagem, mesmo no maior aumento, a gente vê muito mais branco do que roxo, então é mais mucoso do que seroso. Se é mais mucoso do que seroso, é uma sublingual. Já, desculpa.
No maior aumento, a gente vê aqui o Datinus mucoso, o talvez uma meia-lua asteroide aqui, esse pedacinho roxo na sua periferia, aqui um ducto estriado. A gente vê que esse ducto aqui, como ele está no meio de vários dáctilos, ele com certeza é intralobular. Se ele fosse extralobular, ó, ele estaria sozinho. Não teria ácido ao redor dele, teria só conjuntivo ao seu redor. E ele teria gigantesco também, né? Não tem como um ducto extralobular ter do mesmo tamanho de um ácido. Um ácido é a maior estrutura que pode haver numa glândula. Quer dizer, falei bobagem. O ácido é a menor estrutura que pode haver numa glândula e o ducto extralobular é a maior estrutura que tiver numa glândula. Aqui na ilustração a gente vê hum, o interior do lóbulo cheio de ácidos e aqui um pouquinho de ácido seroso. Esses buracões brancos daqui seriam os ácidos mucosos. Essas bordas seriam as meia-lua serosas. E fora dessa galera toda tem o ducto extralobular preso numa área só de tecido conjuntivo. Aqui a diferença de áctino e ducto. O áctino ele vai ser mais corado que o ducto e o ducto vai ter uma luz maior, né? Tendo em vista que o ducto é responsável pela passagem de substâncias, né? O áctino produz a sua secreção e essa secreção será entregue ao ducto para ser transportada até o órgão-alvo. Isso aqui, ó, seria chamado não de áctino, mas de túbulo, porque túbulo teria isso daqui, uma estrutura circular, oval, né? Enquanto que essa estrutura mais retangular aqui teria um áctino, não, teria um túbulo e teria um túbulo misto. É misto porque no seu interior ele é mucoso, mas ele tem aqui na periferia uma meia-lua serosa. Tá. Aqui um ducto extralobular e de glândulas era isso.